Oi, gente! Nesse vídeo vou falar sobre medidas de tendência central, de média, de moda e de mediana. Vem comigo! Então, gente, de medidas de tendência central, a gente vai ver o seguinte. A média aritmética simples, que é o quociente entre a soma dos elementos de um conjunto e a quantidade de elementos adicionados, está aqui a forma geral. A média aritmética ponderada, que é calculada por meio do somatório de multiplicações entre valores e pesos, divididos pelo somatório dos pesos. Está aqui a forma geral. A gente vai ver também a moda, que é o valor que mais se repete numa distribuição. Por exemplo, aqui nessa distribuição, 1, 3, 5, 3, 4, 6. Então, nós temos o 3 que se repete mais vezes aqui. Então, o 3 é a moda dessa distribuição. Temos também a mediana. A mediana é o termo central de uma sequência de dados ordenados, ok? Então, um exemplo. Quando eu tenho uma distribuição onde eu tenho um número ímpar de valores, de termos. Neste caso aqui, a mediana é o número 3. Agora, nesse outro exemplo, quando eu tenho uma distribuição com um número par de termos, repare o seguinte, eu vou pegar os dois termos centrais e aí eu vou tirar a média aritmética desses termos. No caso desse exemplo, eu só somar 3 mais 4, dividir por 2, então, neste caso aqui, a mediana é 3,5, ok? A gente vai ver agora um exemplo de um exercício. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então, gente, a tabela que se refere ao exercício, aqui, ó, é essa. Então, está relacionando os gols marcados e a quantidade de partidas, ok? Então, primeiro, nós vamos determinar a média x dos gols marcados por partida, ok? Então, é só multiplicar os gols marcados pelas quantidades de partida, está aqui, então vai ficar 0 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes 1, conforme indicado na tabela. Isso tudo dividido pela quantidade de partidas. Então, 5 mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1. Efetuando as multiplicações e as adições, nós vamos obter o seguinte, ó, 45 dividido por 20. Então, esse resultado, 2,25, é a média de gols por partida. A mediana dessa distribuição, a gente tem que prestar atenção no seguinte, nós temos que colocar em ordem crescente os valores dos gols marcados. Então, reparem, prestem bem atenção. Por exemplo, 0 gol saiu em 5 partidas. Então, eu tenho que colocar 0, 0, 0, 0, 0, 5 vezes. Assim como 1 gol em 3 partidas, 1, 1, 1, e assim por diante, seguindo o indicado na tabela. Efetuada a distribuição, nós temos, então, 20 partidas, ok? Tem as 20 distribuições aqui. Os dois termos centrais, como eu tenho uma quantidade par de elementos, são dois termos centrais. Nesse caso, o 2 e o 2. É só tirar a média aritmética, nem precisava, né? Porque são termos iguais, mas efetuando a média aritmética, a gente sabe que vai dar 2 a mediana. A moda dessa distribuição, gente, a gente já fez toda a distribuição aqui. Como a gente já viu anteriormente, moda é aquele termo que se repete mais vezes. Então, observando a nossa distribuição, é o 0 que se repete mais vezes. Então, a moda, o valor de z, neste caso, é igual a 0. Ok? Portanto, gente, analisando todos os valores do exercício, o que nós temos? Que z é menor que y, que é menor que x. Analisando as alternativas dadas no exercício, a alternativa correta é a E. Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreva e ativa o sininho, beleza? Vem comigo!